Boa noite a todos os presentes e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero agradecer primeiramente a Deus e pedir a Ele sua proteção para orientar-nos na condução dos trabalhos desta sessão. 16 de março de 2026, estamos realizando hoje, no prédio da Câmara Municipal de Indiaporã, a quarta sessão ordinária do ano de 2026. Estando a mesa diretora composta e sob a presidência de William de Souza Brito, vice-presidente Cristina Aidar Arantes, primeiro secretário Alaerte Félix da Silva e segundo secretário Inácio José dos Santos Filho. Eu, William de Souza Brito, declaro aberta a sessão. Informo aos presentes que a sessão está sendo transmitida em tempo real, através do Facebook e também ficará disponível no YouTube. Agradeço aqui a presença dos senhores Joacir, o professor Mário, o Everaldo e o ex-vereador Sergiano. Sejam todos bem-vindos, é uma honra recebê-los aqui. Solicito ao primeiro secretário, Alaerte Félix da Silva, a verificação de presença dos senhores e senhoras vereadores. Alaerte Félix da Silva, presente. Cristina Aidar Arantes. Presente. Helen Cristina da Silva. Presente. Inácio José dos Santos Filho. Presente. Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Presente. Marilu Carvalho Thiago. Presente. Silmar Ribas de Souza. Presente. Valdevino de Carvalho. Presente. William de Souza Brito. Presente. Todos estão presentes, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido o vereador Inácio José dos Santos Filho para fazer a invocação a Deus. Vamos todos ficar de pé e vamos pedir a proteção de Deus no nosso trabalho de hoje. Por isso, rezemos ao Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Havendo um quórum legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Não havendo cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre, iniciamos o expediente do dia. Solicito ao primeiro secretário, Alaerte Félix da Silva, a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, requeiro a dispensa de leitura da ata, tendo em vista que todos os senhores vereadores já possuem cópia da mesma, a qual permanecerá disponível para consulta no site oficial da Câmara Municipal. A vereadora Helen Cristina da Silva solicita a dispensa de leitura da ata. Está em votação o pedido de dispensa de leitura da ata. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da terceira sessão ordinária do ano de 2026, realizada no dia 2/3 de 2026. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Informo aos presentes que a referida ata ficará disponível no site da Câmara de Indiaporã. Solicito ao primeiro secretário, Alaerte Félix da Silva, a leitura dos projetos de decretos legislativos de autoria dos vereadores desta Casa de Leis, que outorga o título de cidadão indiaporaense. Projeto Legislativo 01 de 2026, de autoria do vereador Valdevino de Carvalho, que outorga título de cidadão a Osmar Donizete Toassa. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2026, de autoria do vereador Inácio José dos Santos Filho, que outorga título de cidadão a Alaerte Félix da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 5, de autoria do vereador Manuel Feliciano Rodrigues Neto, que outorga título de cidadão a Pedro de Marche. Projeto de Decreto Legislativo número 7, de autoria do vereador William de Souza Brito, que outorga título de cidadão a Ricardo Luiz de Araújo. Projeto de Decreto Legislativo número 9,
de autoria do vereador Alaerte Félix da Silva, que outorga título de cidadão a Dr. Lucas Pereira de Queiroz. Projeto de decreto legislativo número 11, de autoria do vereador Silmar Ribas de Souza, que outorga título de cidadão a Gilmar Nogueira da Silva. Projeto de decreto legislativo número 13 de 2026, de autoria da vereadora Marilu Carvalho Thiago, que outorga título de cidadã a doutora Jamiúli Aragão da Silva. Projeto de decreto legislativo número 15 de 2026, de autoria da vereadora Cristina Aidar Arantes, que outorga título de cidadão a João Roberto Carlos. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2026, de autoria da vereadora Ellen Cristina da Silva, que outorga título de cidadã a doutora Jusilene Ribeiro de Queiroz. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo secretário Inácio José dos Santos Filho a leitura dos projetos de decreto legislativo de autoria dos vereadores dessa Casa de Lei, que fica concedido a insígnia 12 de maio. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2026, de autoria do vereador Valdevino de Carvalho. Fica concedido a insígnia 12 de maio Aparecida Augusta de Carvalho Garcia. Projeto de decreto legislativo número 4 de 2026, de autoria do vereador Inácio José dos Santos Filho. Fica concedido a insígnia 12 de maio, Dr. Henrique Vieira dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2026, de autoria do vereador Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Fica concedido a insígnia 12 de maio, Jorge Luiz Lopes Pereira. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2026, de autoria do vereador William de Souza Brito. Fica concedido a insígnia 12 de maio, Teófila Luiz de Amorim Gomes. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2026, de autoria do vereador Alaerte Félix da Silva. Fica concedido a insígnia 12 de maio, Merlei Geraldo Marques da Cruz. Projeto de decreto legislativo número 12 de 2026, de autoria do vereador Silmar Ribas de Souza. Fica concedido a insígnia 12 de maio, Isordina da Silva. Projeto de decreto legislativo número 14 de 2026, de autoria da vereadora Marilu Carvalho Thiago. Fica concedido a insígnia 12 de maio, Geisa Elaine Borges Maldonado de Camargos. Projeto de decreto legislativo número 16 de 2026, de autoria da vereadora Cristina Aidar Arantes. Fica concedido a insígnia 12 de maio, Odair Alves de Brito. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2026, de autoria da vereadora Ellen Cristina da Silva. Fica concedido a insígnia 12 de maio, Tatiane Barreto dos Santos Borges Françoso. A homenagem que trata o artigo número 1 deste decreto legislativo será outorgada em sessão solene para esse fim. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário Alaerte Félix da Silva a leitura dos projetos de lei ordinária números 28 a 31/2026, todos de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, requeiro a dispensa da leitura do projeto de lei ordinária número 28 a 31 de 2026, tendo em vista que todos os senhores vereadores já possuem cópia dos mesmos, os quais permanecerão disponíveis para consulta no site oficial da Câmara. Obrigado. O vereador Valdevino de Carvalho solicita dispensa de leitura dos projetos de lei ordinária. Está em votação o pedido de dispensa de leitura dos projetos. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste. Aprovado por todos.
Solicito ao segundo secretário, Inácio José dos Santos Filho, a leitura do requerimento de urgência especial. Requerimento de urgência especial. Vimos muito respeitosamente e de conformidade com o artigo 161 e seus incisos do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer urgência especial, depois de ouvido o douto plenário, a dispensa das exigências regimentais, salva de número legal e de parecer para a. Projeto de Lei Ordinária número 28 a 31, todos de autoria do Executivo Municipal. Projetos de Decreto Legislativo número 1 a 18, de autoria dos vereadores desta Casa de Leis. Na certeza de que esse nosso requerimento será merecedor de total atenção por parte dos nobres pares desta Casa, devido ser pela necessidade de tornar os referidos projetos em lei e em decretos legislativos. Nestes termos, pede assentimento do plenário. Plenário José Batista Maldonado, 16 de março de 2026. Cristina Aidar Arantes, vice-presidente, 2025-2026. Alaerte Félix da Silva, primeiro secretário. Inácio José dos Santos Filho, segundo secretário. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está em votação o requerimento de urgência especial. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Encaminho para as comissões emitirem pareceres os projetos de lei ordinária números 28 a 31/2026, projetos de decreto legislativo números de 1 a 18/2026. Suspendo a sessão.
Reaberta a sessão. Solicito ao segundo secretário Inácio José dos Santos Filho a leitura do parecer conjunto das comissões. Parecer conjunto das comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação. Vistos, relatados e discutidos os autos do Projeto de Lei Ordinária número 26 de 2026, de autoria dos vereadores Inácio José dos Santos Filho e Marulu Carvalho Thiago, Projeto de Lei Ordinária número 28, 29, 30 e 31, todos de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Decreto Legislativo, de autoria dos vereadores desta Casa de Leis, número 1 a 18, que ortoga o título de cidadão indiaporaense e concede a insígnia 12 de maio. As comissões acima denominadas concluem pelo seguinte parecer: no que diz respeito aos aspectos financeiros que cumprem a Comissão de Finanças e Orçamento analisar, cabe mencionar que o projeto de lei ordinária complementar e de resolução em comento encontram-se em condições de ser discutidos, votados e até mesmo aprovados, se essa for a vontade deste respeitável e soberano plenário. Já no tocante à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre os aspectos constitucionais, legais e jurídicos, bem como quanto ao vernáculo, observa também que os projetos em questão não apresentam qualquer vício ou empecilho para serem deliberados nesta Casa. Portanto, com relação a tais aspectos, da mesma forma entende a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que os referidos projetos estão em condições de ser discutidos, votados e até mesmo aprovados, se esta for a vontade do plenário. Por esse motivo, não havendo impedimento para a aprovação dos referidos projetos, com base no artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiaporã, manifestam-se as comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação favoravelmente à aprovação dos projetos de lei ordinária número 26, 28, 29, 30 e 31 e projetos de decretos legislativos número 1 a 18. Este é o parecer. Plenário José Batista Maldonado, 16 de março de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Cristina Ardai Arantes, presidente, Alaerte Félix da Silva, relator, Silmar Ribas de Souza, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Alaerte Félix da Silva, presidente, Inácio José dos Santos Filho, relator, Valdevino de Carvalho, membro. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário Alaerte Félix da Silva a leitura das indicações números 41 a 46/2026, de autoria de diversos vereadores. Indicação número 41 de 2026. O vereador abaixo assinado solicita da chefe do Poder Executivo Municipal de Indiaporã colocar um poste de iluminação pública na rua Miguel Batista da Silva, em frente ao Bes Bar. Justificativa. Solicita-se ao Poder Executivo que avalie com atenção a presente indicação e providencie a instalação do referido poste de iluminação no local indicado, inibindo possíveis ações de vandalismo, além de proporcionar melhores condições de visibilidade e mobilidade aos pedestres e condutores de veículos, pois a medida se faz necessária devido ao pouco iluminação existente no local, o que acaba gerando insegurança para moradores e demais pessoas que transitam pela via no período noturno. Vereador Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Indicação número 42 de 2026. O vereador abaixo municipal de habitação de interesse social. Justificativa. Reitera a indicação 165 de 2025. A instituição do fundo possibilita ao município acessar recursos estaduais e federais, especialmente aqueles vinculados ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, bem como afirmar
bem como firmar convênios, termos de cooperação e parcerias com outros entes públicos e instituições privadas, ampliando significativamente a capacidade de investimento no setor habitacional. A criação irá contribuir para a redução de déficit habitacional, a prevenção de ocupações irregulares, a melhoria das condições de vida da população mais vulnerável e o desenvolvimento urbano ordenado, alinhado às diretrizes do plano diretor e da legislação urbanística municipal. Vereador Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Indicação número 43 de 2026. O vereador abaixo assinado solicita da chefe do Poder Executivo Municipal providenciar o cascalhamento ou aplicação de pedras brita em todas as ruas do condomínio Vale do Formoso, bem como a construção de guias de sarjetas. Os moradores do condomínio Vale do Formoso enfrentam dificuldades de tráfego, especialmente em períodos chuvosos, em razão das más condições das vias. O cascalhamento ou a aplicação de pedra brita proporcionará melhores condições de circulação de veículos e pedestres, reduzindo poeira e lama, enquanto a construção de guias de sarjetas garantirá o adequado escoamento das águas pluviais, prevenindo erosões e danos à via pública. Trata-se de medida essencial de infraestrutura urbana que promove segurança, dignidade e qualidade de vida aos moradores, além de valorizar o local. Vereador Manuel Feliciano Rodrigues Neto. O vereador abaixo assinado, indicação número 44 de 2026. O vereador abaixo assinado solicita da chefe do Poder Executivo Municipal providenciar a instalação de rede de iluminação pública nas ruas que não possuem poste de iluminação no condomínio Vale do Formoso. Trata-se de providência urgente e necessária para os moradores do condomínio Vale do Formoso, pois enfrentam transtornos e insegurança devido à ausência de iluminação pública em diversas vias do bairro que não são contempladas com postes. A instalação de redes de iluminação é medida essencial para garantir maior segurança aos moradores, prevenir ocorrências e proporcionar melhores condições de tráfego no período noturno, além de contribuir para a valorização do local e para a qualidade de vida da comunidade. Vereador Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Indicação número 45 de 2026. Os vereadores abaixo assinados solicitam da chefe do Poder Executivo Municipal que promova a implementação de um programa de distribuição gratuita de tirzepatida na rede SUS, focado em pacientes com obesidade severa. Justificativa. A presente indicação busca modernizar o tratamento da obesidade em Indiaporã, tornando-a como uma doença séria que afeta a vida de muitos munícipes. A escolha da tirzepatida justifica-se pelos seguintes motivos. Eficiência comprovada. É o medicamento mais moderno e eficaz para a perda de peso hoje, ajudando pacientes com obesidade severa a evitar cirurgias bariátricas e complicações graves. Saúde e economia. Ao tratar a obesidade agora, a Prefeitura economiza no futuro, reduzindo gastos com internações e remédios para diabetes, pressão alta e problemas do coração. Exemplo prático. Municípios próximos como Urupês já mostraram que é possível oferecer esse tratamento na rede pública usando recursos próprios, parcerias e emendas parlamentares. Com o apoio de uma equipe médica e nutricionista, este programa trará mais saúde, dignidade e capacidade de trabalho para a nossa população. Vereadores Cristina Aidar Arantes, Alaerte Félix da Silva, Helen Cristina da Silva, Inácio José dos Santos Filho, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, William de Souza Brito, Marilu Carvalho Thiago, Silmar Ribas de Souza, Valdevino de Carvalho. É só, né? Indicação número 46 de 2026.
Solicitamos da chefe do Poder Executivo Municipal providenciar a criação do projeto Férias em Movimento, nos meses de julho e janeiro, visando o acolhimento de crianças em período de férias escolares, cujos pais trabalham e necessitam de local seguro, e a prevenção de riscos sociais. Justificativa. O recesso escolar de julho e janeiro, embora essencial, frequentemente gera um desafio significativo para muitas famílias de Indiaporã, especialmente para os pais e mães que possuem empregos formais ou informais e não podem tirar férias concomitantes ao período de recesso dos filhos, que não dispõem de rede de apoio familiar, avós, tios, etc., e não tenham condições de pagar alguém para cuidar. A falta de um projeto dessa natureza resulta em crianças que, em muitos casos, ficam desassistidas em casa sob a vigilância de vizinhos ou irmãos mais velhos ou pelas ruas. Além de acolher os filhos de pais e mães trabalhadores, este projeto possui uma fundamental função de prevenção social. A criação do projeto visa, de forma crucial, tirar as crianças das ruas e de situações de vulnerabilidade, oferecendo um ambiente seguro e estruturado. O período de férias, sem a rotina escolar, pode expor crianças e adolescentes a riscos como acidentes domésticos e sedentarismo. Oferecer um programa planejado garante que o tempo ocioso seja substituído por atividades lúdicas, esportivas e culturais, que promovam ao desenvolvimento físico, cognitivo e social. Proposta. Sugerimos que o projeto, que poderia ser denominado Férias em Movimento, modelo anexo, seja estruturado em parceria entre as secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Assistente Social, e tenha como foco oferecer um local seguro e supervisionado como uma ou mais escolas municipais centrais, em período integral ou semi-integral. Promover uma programação diversificada que inclua oficinas lúdicas, atividades esportivas, contação de histórias, reforço pedagógico leve, passeios e atividades culturais, garantindo refeições como café da manhã, almoço e lanche da tarde, durante o período do projeto. Vereadores Ellen Cristina da Silva, Cristina Aidar Arantes, Alaerte Félix da Silva, Inácio José dos Santos Filho, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, Marilu Carvalho Thiago, Silmar Ribas de Souza, Valdevino de Carvalho, William de Souza Brito. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo secretário, Inácio José dos Santos Filho, a leitura do requerimento de informações número 4/2026, de autoria de todos os vereadores deste Poder Legislativo. Requerimento número 4 de 2026. A Sua Excelência, a Senhora Bernadette Aparecida Santana Ribeiro Esponquiado, prefeita do município de Indiaporã, São Paulo. Vimos, respeitosamente, a vossa ilustre presença, por meio do presente requerimento, com fulcro no artigo 254 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiaporã, solicitar informações e esclarecimentos, considerando o projeto de lei complementar número 8 de 2025, substitutivo, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Indiaporã e da outras providências. Requeremos as seguintes informações. 1. Enviar o quadro comparativo do anexo 6, quadro atual, consolidado de cargos de provimento efetivo, páginas 61 e 62, acrescido de uma coluna constando a quantidade atualmente autorizadas em leis vigentes. No caso de cargos criados por este projeto, citar como novos. Inserir uma linha no final dos quadros do anexo 2 e 6, contendo a somatória dos valores inseridos nas colunas
quantidades. 3. Comparecer em audiência perante esta egrégia Casa de Leis em data a ser acordada em prazo de até 15 dias úteis para maiores esclarecimentos. Nesses termos, pede deferimento Índia-Porã, 11 de março de 2026. Vereadores Ellen Cristina da Silva, Cristina Aidar Arantes, Alaerte Félix da Silva, Inácio José dos Santos Filho, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, Marilu Carvalho Thiago, Silmar Ribas de Souza, Valdevino de Carvalho. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Há algum vereador que queira fazer uso da tribuna livre? Ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei ordinária número 26/2026, de autoria dos vereadores Inácio José dos Santos Filho e Marilu Carvalho Thiago, que institui, no âmbito do município de Índia-Porã, a Semana da Pessoa Idosa e da Longevidade a ser realizada entre os meses de julho e outubro e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Projeto de lei ordinária número 28/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, no valor de R$ 22.600, destinado à reforma do balneário municipal, em virtude da necessidade de realização de obra de troca de forro dos chalés no balneário municipal. No orçamento vigente só tem ficha de despesa de obras no balneário vinculada à alienação de bens e tal obra será custeada com recursos próprios do município. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Projeto de lei ordinária número 29/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, no valor de R$ 1.840,56, destinado à manutenção da atenção básica de saúde, para incluir no orçamento vigente fichas de despesas vinculadas ao rendimento de aplicação financeira dos recursos das seguintes emendas. Emenda 2025 092 68157 do deputado estadual Tiago Auríquio. Emenda 2025 323 69 687 deputado estadual Danilo Campetti. Emenda 2025 107 70 817 deputado estadual Bruna Furlan. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Projeto de lei ordinária número 30/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração da denominação do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI Pingo de Gente, para EMEI Professora Hilton Aparecida de Castro, denomina a sala da Secretaria como Secretaria Doracina Leonel de Moraes Teixeira, reorganiza sua estrutura administrativa e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Projeto de lei ordinária número 31/2026, de autoria do para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, no valor de R$ 751 mil, destinado à aquisição de um caminhão basculante 0 km, em virtude do convênio número 100.044/2020,
institucionais do Estado de São Paulo. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Projetos de decreto legislativo números 1 ao 18/2026, de autoria dos vereadores desta Casa de Leis, que dispõe sobre outorga de título de cidadão indiaporaense e insígnia 12 de maio e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Nada mais a tratar na presente sessão. Encerro os trabalhos desta. Informo que o áudio desta sessão ficará disponível no site da Câmara e o vídeo no Facebook e também no YouTube. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Agradeço a presença dos nobres vereadores, demais pessoas presentes, Gustavo Danatan Eideric, Procuradora Jurídica Adriana Ushijima, Agente Legislativa Cláudia Andrade, Assistente Legislativo Edenilson Gil. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.